Os drones que apareceram de repente no céu da Polônia estavam sem explosivos. No meio das declarações contra a Rússia, a OTAN decidiu fazer uma demonstração de força que parece mais barulho do que ação. Neste vídeo, você vai ver com detalhes como a OTAN tenta demonstrar força, mas ao mesmo tempo não quer ir com corpo e alma para uma guerra aberta com a Rússia. Tudo não parece ser mais do que um teatro para escalar as tensões a custos mínimos. Fique até o final deste vídeo e deixe o seu comentário. We are here to express our grave concern and to draw the attention of the international community to yet another. Estamos aqui para expressar nossa profunda preocupação e chamar a atenção da comunidade internacional para mais uma flagrante violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas cometida pela Federação da Rússia. A Federação da Rússia, ao atacar o território da Ucrânia na noite de 9 de setembro, realizou 19 incursões de objetos do tipo drone no espaço aéreo polonês. A integridade territorial da Polônia e, simultaneamente, o espaço aéreo da OTAN e da União Europeia foram violados de forma tão sem precedentes e em escala tão maciça. A iniciativa anunciada hoje pela OTAN fortalecerá diretamente a segurança da Polônia. Ela tem uma dimensão aliada mais ampla, é claro, e fortalecerá a segurança de todos os aliados no flanco oriental que estejam em situação semelhante à que vivemos naquela noite memorável, embora não tão dramática. Todos os países da OTAN no flanco oriental que sintam uma ameaça direta da Rússia serão incluídos na iniciativa Sentinela do Leste. Essa iniciativa incluirá tanto elementos da Força Aérea quanto de defesa aérea terrestre. Ela dará à aliança a liberdade necessária para responder a ameaças da Rússia, incluindo ameaças aéreas, mísseis e drones. Fazendo protestos nas redes sociais e frente às câmeras, a aliança militar mais poderosa da atualidade finalmente deu à luz medidas de apoio à Polônia, que ainda vive o trauma psicológico da incursão de drones em seu espaço aéreo. A OTAN decidiu, como consolo para os poloneses, organizar a missão Sentinela do Leste, do inglês Eastern Sentry. Antes disso, a aliança mostrou à Polônia, de forma bem clara, como funciona o artigo 5 da OTAN. Foi um show impressionante. Discursos pomposos soaram, diplomatas expressaram preocupação, militares murmuraram, enquanto que os europeus diziam se tratar de drones russos. Trump preferiu dizer que a entrada dos tais drones no espaço aéreo polonês não foi intencional, mas provavelmente um erro. Mesmo assim, os líderes dos países europeus da OTAN foram até a ONU. Tentaram promover uma resolução contra a Rússia, mas dos 193 países da ONU, somente 46 apoiaram a resolução acusando Moscou de violar o espaço aéreo polonês. Depois, cada líder foi se ocupar com o que devia. Primeiro, o brutal assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos. Depois, uma onda de mais de 100 mil pessoas protestou em Londres contra o governo de Starmer. E as tensões continuam na França depois dos massivos protestos e atos de depredação. O mais interessante nisso tudo é que, logo após o incidente, o Ministério da Defesa russo propôs aos poloneses uma investigação conjunta para tratar o assunto e as características técnicas dos alegados drones russos. O modelo que os poloneses disseram que Moscou empregou na suposta incursão não consegue passar dos 700 quilômetros de alcance, o que contradiz a versão de que os drones foram lançados diretamente das profundezas do território russo. Só que vários dias se passaram do incidente e o Ministério da Defesa polonês não deu uma resposta à proposta russa. Coincidência ou não, foi exatamente isso que aconteceu quando os gasodutos Nord Stream explodiram e rumores surgiram de que era a Rússia quem estava por trás das explosões. Moscou também tinha proposto uma investigação coletiva, os europeus rejeitaram a proposta e só agora pararam de dizer que foram os russos e começaram a acusar a Ucrânia de estar por trás das explosões. A impressão que dá é que quando se trata de investigar o que realmente aconteceu,
ninguém parece ter coragem de fazer alguma coisa em Varsóvia. Logo depois, o ministro das Relações Exteriores polonês, Radosław Sikorski, afirmou que, na verdade, os drones não possuíam nenhum tipo de explosivo. Ele quis dizer que isso era uma prova cabal de que tudo não passava de um teste russo. Só que na TV polonesa, tetos de casas apareceram destruídas. Mas depois, moradores locais disseram que os tetos já estavam destruídos antes da explosão. É muita coincidência drones sem explosivos caírem em casas com tetos destruídos, dando a impressão de que os drones estavam carregados, mas depois negarem tudo na TV, seja moradores, seja o ministro das Relações Exteriores polonês. Isso tudo está muito estranho. Mas eis que se revelou que todo esse tema dos drones era necessário para os europeus escalar as tensões. Sob esse pretexto, eles imediatamente lançaram uma operação que mistura simulações de guerra com patrulhas chamada de Sentinela do Leste. Da iniciativa participam militares da Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha e, claro, da Polônia. Para o Báltico, navios de guerra seguem a toda velocidade. O presidente francês Emmanuel Macron foi generoso e prometeu enviar até 3 Rafales. A Dinamarca prometeu 2 F-16 velhos e a Alemanha 4 caças Eurofighter. O objetivo oficial desta missão, sem prazo, é proteger o flanco oriental da OTAN contra drones inimigos. Mas, considerando que o teatro de exercícios se estende de Varsóvia até o Ártico, é duvidoso que caças usados consigam encontrar ao menos um drone nesse espaço de milhares de quilômetros. Na verdade, o perigo está em outra coisa. Os organizadores do Sentinela do Leste não definiram prazos. É uma missão infinita para fortalecer o flanco oriental da OTAN. Sob esse pretexto, vão acumular indefinidamente navios e aviação, além de transferir para o leste contingentes estacionados em 8 países da aliança. Para a Rússia, isso parece um descarado acúmulo de forças militares inimigas junto às suas fronteiras. A ciência militar clássica nos diz que é exatamente assim que se age antes de uma invasão. A realidade moderna sugere que é assim que se preparam provocações em grande escala. Querem forçar a Rússia a reagir de forma brusca à atividade anormal dos membros da OTAN em suas fronteiras. Em seguida, correr aos gritos e choros para Trump. Vamos lá, acione o artigo 5. Em certa medida, isso é realmente um teatro para um único espectador, o presidente americano. Ele deve se envergonhar, se comover e enviar seus soldados contra a Rússia, iniciando assim uma situação bastante perigosa. Como os recursos humanos ucranianos estão se esgotando, por isso, nos estágios iniciais, quem deve substituí-los no moedor de carne serão os poloneses. E depois toda a esperança estará nos americanos. A coalizão dos dispostos dá a entender praticamente de forma aberta que franceses, alemães e ingleses não vão morrer contra a Rússia. É preciso que outros vão em seu lugar. Diferentemente do que muitos pensam, o artigo 5 da OTAN não necessariamente iniciaria um apocalipse nuclear da noite para o dia no mundo, principalmente se seu inimigo também for nuclear, mas poderia ser usado para uma espécie de guerra de desgaste, como a Europa tenta fazer com o envio de ajuda à Ucrânia contra a Rússia. Não se pode dizer que Trump não veja esse perigo. Seus comentários sobre o tema dos drones na Polônia foram consideravelmente vagos e evasivos. O The Washington Post já repreendeu o presidente norte-americano, insistindo em um dos seus artigos que a Polônia é membro da OTAN e tem todas as garantias de segurança previstas no tratado. Mas garantias são apenas pedaços de papel até que sejam testadas na prática. Independentemente de onde vieram os drones que caíram na Polônia, eles se tornaram um teste para a determinação dos aliados. A retórica cautelosa de Trump corre o risco de reprovar esse teste. Na verdade, os Estados Unidos até que tiveram muita sorte com o cauteloso Trump. Ele sabe muito bem que justamente agora a Rússia e Belarus estão realizando exercícios conjuntos,
nos quais, entre outras coisas, se desenvolve o planejamento do uso de armas nucleares e também dos mísseis Oryashnik. Os exercícios são absolutamente rotineiros, planejados e, na verdade, são realizados desde 2009. Para não assustar demais os europeus, o teatro dos exercícios foi afastado da fronteira polonesa. Mas para o Oryashnik, é absolutamente indiferente onde estão suas posições de lançamento. Esse equipamento é completamente invencível para a atual defesa aérea europeia, cujo estado lamentável foi demonstrado pelo ataque dos misteriosos drones e que, até agora, nenhuma autoridade da OTAN teve a coragem de falar na TV que somente 20% dos ditos drones russos é que foram realmente abatidos. Na operação participaram caças F-35 holandeses, bem como equipamentos da Itália e da Alemanha, incluindo sistemas Patriot. Alguns drones supostamente estavam voando em direção a uma base da OTAN antes de serem interceptados. O uso de meios que custam bilhões contra drones que valem cerca de 10 mil dólares levanta, digamos que, questionamentos, segundo observou o jornal Político. O problema é que sistemas caros como o Patriot são ineficazes contra ataques massivos e baratos, o que, na verdade, é um desafio para qualquer sistema antiaéreo no mundo. Por um lado, a reação da OTAN foi marcada por inúmeras declarações de condenação dos russos. Um exercício militar que também serve para aumentar sua presença no leste foi lançado pela OTAN, mas tudo isso não parece ser uma resposta à altura de uma violação intencional que alguns líderes da OTAN dizem que a suposta incursão russa foi. A OTAN está então assim demonstrando fraqueza? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.